Atlético Paranaense deve ir de Santos, Paulo Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo. São 3 ali, hein? 3 zagueiros. Eu falei Paulo Henrique, Pedro Henrique. Pedro Henrique. Viajei, Pedro Henrique. Léo Cittadini e Eric, Abner e Marcinho, Terans, Renato Kaiser, olha o Kaiser aí, e o Nicão. Esse é o provável Atlético Paranaense com 3 zagueiros para tentar conter o Flamengo. O Flamengo do Renatão, que vem com Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio e Léo Pereira, sim, Rodrigo Caio de volta, Isla também de volta, e o Felipe Luiz. Thiago Maia ou Vitinho e o William Arão. Michael, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Gabigol e Pedro no banco, né? E Pedro no banco. Isso. E Pedro no banco, porque o Pedro tinha aquela dúvida ainda e tal, tá recuperado, ficará no banco, tá? As prováveis escalações aí de Atlético Paranaense e Flamengo. E eu pergunto para o professor Celso Zelt, que está no conforto do lar hoje, na sua biblioteca particular, professor Celso Zelt. O Flamengo de hoje é aquele Flamengo tiriça do jogo contra o Cuiabá ou é o Flamengo malvadão que a gente vai ver de volta, hein? No conforto do lar. Olha, William, não pode ser o tiriça, né? Não vamos nos esquecer que é um jogo de mata-mata. O Flamengo tiriça não aparece normalmente em jogos de mata-mata. O Flamengo tiriça aparece no Brasileiro, onde se tem a ilusão de que dá para empurrar com a barriga, que o ponto perdido hoje você recupera amanhã, que o Renato não morre de amores em relação às Copas, naquela sessão de hipnose que a gente sempre fala, ele revelaria isso. Então se espera um Flamengo ativo, o Flamengo no modo malvadão, contra um Atlético, que eu estava olhando essa escalação do Atlético e pensei aqui comigo, este é o Atlético, né? Isso. Que a gente vai fazer uma análise daqui a pouco do trabalho do Alberto Valentim, e eu já antecipo aqui que muito desses números não muito bons é porque em alguns desses jogos simplesmente não era o Atlético. O Atlético poupou jogadores, o Atlético jogou desfigurado, contra o Fluminense, por exemplo, na derrota, jogou desfigurado. Quando você tira o Nicão, você tira o Terans, você tira o Thiago Heleno, que é o outro, o general que vem sido poupado, e eu tenho acompanhado muito de perto o Atlético, porque faço notas do Atlético para a Bola de Prata, né? Então senti aí um choque térmico quando vi a escalação. Lembrei até daquela música que a Beth Carvalho cantava, esse é o Botafogo que eu conheço, me veio à mente. Esse é o Atlético que eu conheço, que é um osso duríssimo para o Flamengo. E jogando na Arena da Baixada. O Flamengo, como é que tem que se comportar? O Flamengo, em alguns jogos, tem ido para cima para tentar resolver a parada logo e hoje. Mata-mata, fora de casa. O Flamengo vai ficar mais com a bola, William. E até sobre o Atlético tem uma informação interessante. Ontem, ouvindo a Rádio Banda B de Curitiba, o Richard foi afastado. Isso. É o volante que pertence ao Corinthians, porque ele foi sorteado para o antidopings domingo contra o Fluminense. Ele foi substituído contra o Flu e foi embora do estádio, né? Isso desagradou a diretoria do Atlético. Ele não joga hoje contra o Flamengo, mas está afastado e aí o Atlético vai analisar se ele volta ao Corinthians antes do final do ano, se ele vai treinar separadamente. O fato é que ele está afastado, o volante do Atlético é titular do time, jogou muitas vezes, mas está fora hoje contra o Flamengo. Acho que o Flamengo vai ter mais a bola. Acho que é um jogo para o Flamengo ficar mais com a bola, ficar mais no campo de ataque. E assim, bem ou mal, o que o Alberto Valentim conseguiu mostrar nos últimos anos, em trabalhos fracos que ele fez, foi um cenário que muitas vezes ele colocava o time para marcar no campo de defesa, para tentar jogar em contra-ataque, para tentar jogar em transição. E acho que o Valentim está moldando o Atlético hoje mais ou menos assim. Foi assim no Botafogo. Foi assim no Botafogo. Até no Vasco. Foi assim no Vasco em uma parte do trabalho. Foi assim no Avaí em uma parte do trabalho. Então, mas olha só. A bola fica mais no campo de ataque. E assim, bem ou mal, o que o Alberto Valentim conseguiu mostrar nos últimos anos, em trabalhos fracos que ele fez, foi um cenário que muitas vezes ele colocava o time para marcar no campo de defesa, para tentar jogar em contra-ataque, para tentar jogar em transição. E acho que o Valentim está moldando o Atlético hoje mais ou menos assim. Foi assim no Botafogo. Foi assim no Botafogo. Até no Vasco. Foi assim no Vasco em uma parte do trabalho. Foi assim no Avaí em uma parte do trabalho. Então, mas olha só o que a gente está pensando aqui, né? O Avaí, e a gente pega clubes com mais tradição, mais peso, Botafogo e Vasco, mas em condições, nesse momento, a gente sabe, inclusive, os dois estão na jogadores piores. Né? Jogadores piores. Ele tem um time melhor agora. Tem. Então, isso que eu queria até fazer vivo e bem ao Maracanã. Quer chegar bem, não perder o jogo em casa. Porque assim, por mais que, mas se não ganhar, empatar em casa hoje para o Atlético, eu não acho um resultado ruim. Não tem gol qualificado na Copa do Brasil, é bom lembrar também. Acho que para o Atlético é muito ruim ser derrotado na Arena da Baixada. Se o Atlético hoje, por exemplo, não perder o jogo, levar a decisão para o Maracanã, por mais que seja um time inferior, o Flamengo num grande momento, o melhor elenco do continente,
Acho que o Atlético não perder em Curitiba equilibra Então, o mas confronto. aí no Isso, Maracanã no vai ter que buscar a vitória. Então, mas aí sim, no Maracanã, se ele consegue um empate hoje, aí ele vai estar bem mais retraído, eu imagino. É, ser. exatamente. E confiando, por exemplo, no mas Santos, assim, pode no ser. Maracanã mais retraído, mas vai ter que buscar a vitória. Vai. O empate não vai adiantar. Vai levar para pênaltis, tem uma chance a mais. Mas não vai adiantar Uma muita hora coisa. vai ter que sair. Em algum momento vai ter que sair, né, professor? E aí é que o Flamengo gosta. Eu acho que o melhor momento para sair é em casa. Não vai deixar para sair no Maracanã. Eu só lembraria que o Valentim é um técnico convertido ao pragmatismo. Lembrem-se que no começo da carreira dele, o Valentim era acusado, e talvez aquela brecha que ele teve no Palmeiras, que nem foi uma brecha, né? Não havia perspectiva de efetivação dele. Mas ele era acusado justamente de ir muito francamente. Eu acho que essas passagens por times com menos potencial do que o que tem o Atlético hoje, ensinaram muito ao Alberto Valentim. Ele hoje é um técnico mais maduro nesse sentido. E a chave dessa questão dos resultados do Atlético é simples. É que tem alguns jogos que é o Atlético e em outros não é o Atlético. O Atlético tem jogado com um time desfigurado. É uma opção dos grandes clubes brasileiros, talvez o Atlético tenha sido o primeiro a fazer essa opção, porque já há alguns anos ele joga o Campeonato Paranaense com o seu time sub-20, sub-21, e em alguns anos até ganhou o campeonato assim. Isso vem há muito tempo, é uma filosofia do clube, desde o Fernando Diniz. O clube encara, talvez seja o clube brasileiro que encara mais claramente essa questão do time titular e do time reserva. O Atlético não pensa duas vezes, é uma filosofia. Ali não tem essa discussão, mas é o técnico, mas é a diretoria. Não, mudam os técnicos e o Atlético age assim. Eu tenho certeza que a gente vai ter um Atlético diferente nesse mata-mata e vai ser um adversário muito duro para o Flamengo. Aliás, a gente tem tela de mata-mata aqui das duas equipes, vamos ver? O Flamengo, nas Copas, tem sido implacável também, hein? Tem sido implacável. Aí estamos pegando a chegada do Renato Gaúcho. Vamos lá. Na Libertadores, 5-1 no Defensa e Justiça, no agregado. O primeiro jogo foi aquele 1-0 sofrido, que precisava ser daquele jeito, né? E aí depois 4-1 na volta. Contra o Olímpia, 9-2, implacável. Contra o Barcelona do Equador, 2 jogos, 2-0 em um, 2-0 no outro, 4-0. Tá? Na Copa do Brasil, 3-0 no Curitiba, o ABC 7-0 e depois no Grêmio, o Grêmio quase replicou o agregado do ABC. 6-0 no Grêmio. 34 gols marcados, 3 sofridos em 2, 4, 6, 12 jogos. 12 jogos. É quase 3 gols por jogo de média, tá? E aí a gente vai para o Furacão. São 18 jogos com 14 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É o retrospecto do Furacão nessa temporada em mata-mata, tá? Aproveitamento de 81,5%. Gols marcados, 29, uma média de 1,61. Gols sofridos, média baixíssima. Você vê aquela coisa, né? Isso pode ser importante hoje. 0,56. Só sofreu 10 gols o Atlético Paranaense em mata-matas nesta temporada, hein? Nessa temporada. Agora, você ia falar alguma coisa, Abel? Não, por tudo isso que são finalistas das duas principais competições sul-americanas e semifinalistas da Copa do Brasil. Porque os dois têm ido muito bem em mata-mata. A gente viu que os números do Flamengo são espetaculares, acima dos números do Furacão, né? No Campeonato Brasileiro que a gente vê bem a diferença de times e elencos. O Flamengo lutando pelo título em segundo lugar e o Furacão em 10º, né? Agora, é óbvio que o Flamengo é muito favorito. Tem mais jogadores com potencial para decidir, tem mais time, estão mais tempo juntos, né? Desde 2019, apesar que ali no Furacão tem muita gente que está também há muito tempo. O Léo Cittadini, o Nicão, o Thiago Heleno, muita gente. Agora, esses principais jogadores do Furacão, para o Furacão passar, né, eles têm que estar no auge dos seus dias, nesses dois jogos. Melhor. E um Flamengo mal, por exemplo, o Terans jogando muito, o Renato Kaiser fazendo gol, o Nicão O Flamengo sendo aquele não vai Nicão fazer 2 partidas ruins. arrebentando, a defesa Seguidas. ali, o trio de zagueiros, né, o Thiago Heleno, o Zé Ivaldo e qual que é o outro? Pedro Henrique. O Pedro Henrique. Conhecido como Paulo aliás, o goleiro do Atlético Paranaense, que é um monstro também, Santos, excelente. joga muito.
O Furacão tem que estar, assim, em 2 noites espetaculares para conseguir passar para o Flamengo, que é muito favorito. O Flamengo é muito favorito contra quase todo mundo no Brasil. Mas você falou uma coisa Agora, interessante. não é impossível a gente pensar. Tem bons jogadores também no Atlético Paranaense que podem, de repente, causar aí uma surpresa, entre aspas. Sim, sim. Aliás, volta a tela, por favor, dos confrontos do Flamengo em mata-mata com o Renato Gaúcho. Em mata-matas com o Renato Gaúcho. Por favor, produção, volta a tela. Tem uma perguntinha aqui que eu vou passar ali para o professor e a gente pode rodar aqui, que eu queria a impressão de vocês. Vamos lá. Defensa e Justiça, Olímpia, Barcelona do Equador. Coritiba, ABC e Grêmio. Grêmio naquela fase, né? O Filipão chegando, tentando arrumar a casa, e o Filipão chegando e o Filipão já foi embora, né? Olha, tem o Barcelona aí nessa lista, o Defensa e Justiça não é pouca coisa, né? É um time difícil. Mas o Atlético Paranaense, professor, é o time mais difícil nessa sequência de mata-matas aí que o Flamengo vai pegar? É o que pode causar mais problemas para o Flamengo ou não? No momento né? A camisa do Grêmio no mata-mata é uma camisa pesadíssima, mas a gente viu o que aconteceu, apesar do Grêmio ter feito um bom primeiro tempo, e só, né? Agora, o que chama a atenção aí é também, a gente fala muito do ataque demolidor do Flamengo, né? Mas em mata-mata também não toma gol, hein? Tomou um gol do Defensa, 2 do Olímpia e não tomou gol de mais ninguém. Então a gente fala de um certo desequilíbrio do Flamengo em relação a ataque e defesa em alguns momentos, mas isso está mais lá para o brasileiro. Nos mata-matas o Flamengo também não tem deixado a desejar defensivamente, não. Por camisa, William, no meu ranking ainda seria o Grêmio. Você falasse pegar o Grêmio no mata-mata, ninguém quer. Agora, por momento de futebol, sem dúvida o Atlético tem um momento de futebol, o Atlético completo, né? Esse Atlético que o Flamengo vai enfrentar. Tem um momento de futebol superior, inclusive, ao futebol do Grêmio também. Agora, isso que a gente mostrou aí não é mata-mata, não, né? É só mata. Porque quem matou aí só foi o Flamengo e matou direto todo mundo, né? Sem chance nenhuma. Sem dar chance de reação até no segundo jogo. Você acha que esse Atlético Paranaense aqui é o mais complicado desses adversários? Porque a gente está falando do Grêmio, o professor tem razão, claro, camisa pesada do Grêmio. Mas até com o Grêmio bem, é bom lembrar o que o Flamengo de Jesus fez contra um Grêmio bom. O Grêmio desse ano, que tomou 6-0 no agregado, é um Grêmio com dificuldades. É um ano até atípico para o Grêmio com relação às últimas temporadas. Mas é o mais difícil, o Atlético Paranaense? É porque é o Atlético das Copas, né, William? Se fosse o Atlético do Brasileiro, não era o mais complicado. O das Copas, possivelmente é. O Barcelona tem um bom time. O Barcelona fez bons jogos contra o Flamengo. O Diego Alves apareceu muito bem. Foi talvez o time que melhor tenha atacado o Flamengo. Talvez o Defensa no primeiro jogo na Argentina também. O Renato tinha chegado há 2 dias, há 1 dia e meio. Diego Alves foi bem naquele jogo. Diego Alves também foi muito bem. Então, assim, até os times que conseguiram atacar e chutar muito ao gol do Flamengo também tiveram dificuldades de converter as finalizações ou converter as chances que apareceram. E o Flamengo precisou de talvez menos chances para conseguir mais gols. Por quê? Porque o time é muito bom. Porque o time é muito forte, é um timaço. Os jogadores que geralmente aparecem para decidir o jogo, eles decidem mesmo. Né? E quando não está um decidindo, é um outro que decide. Foi o Bruno Henrique contra o Barcelona, foi o Gabriel em outros momentos, foi o Michael entrando bem em outros momentos. Então, assim, o Flamengo tem opções que pouquíssimos têm. Né? Então, isso realmente, para o Flamengo, é uma grande notícia, em qualquer mata-mata. Mas o Atlético das Copas é um Atlético mais complicado que aquele Atlético que a gente viu no Brasileiro, por exemplo. O Flamengo é mais favorito no confronto, quando a gente pensa nos 2 jogos, nos 180 minutos, ou ele é mais favorito hoje, de repente? Ele joga fora, hein? Não, no confronto, né? Nos dois. Nos dois ele é mais favorito. É mais difícil você imaginar o Flamengo sendo eliminado do que, de repente, perdendo hoje. Eu acho assim, ele pode até perder hoje, mas ele não perde a classificação para a final, na minha cabeça, entendeu? O Furacão conseguir um resultado bom hoje, eu não vejo assim com tanta surpresa como eu veria a eliminação do Flamengo. Acho que mesmo que o Flamengo, vamos dizer, perca hoje por 2-1, ele reverte no Maracanã. Esse é o meu pensamento. Acho que eu respondi sua pergunta, né? Foi bem, é isso aí. Olha, vamos para o lado do Galo nessa conversa. A gente começa com o lado do Galo, mas pelo lado do Fortaleza. A gente começa o lado do Galo pelo lado do Fortaleza. Deu para entender?
Porque é o seguinte, tem Atlético Mineiro e Fortaleza também. A gente volta a falar do Flamengo com o Atlético Paranaense, tá? Galo e Fortaleza a gente começa agora, volta depois também. Enfim, a gente vai mesclando aí os dois assuntos, são os dois principais jogos aí dessa semana, inclusive, né? Porque são jogos de mata-mata de Copa do Brasil. Vamos ouvir. Lembra do Lucas Crispim? Tá jogando muito bem. É mesmo? É um desses acertos do Vojvoda